mais alguém para tirar a cadeira? Quem está aqui na mesa? O Ricardo, né? Cacilda, Matéria, Ricardo, né? Zé Carneiro, fica aqui no secretário, fica aqui na mesa, bota Zé Carneiro lá. Vai dar mais espaço, vou botar mais gente aqui. Fica aqui na mesa. Vou botar mais gente lá embaixo. Tem alguma coisa para ser feita aí? É melhor assim. Tem uma cadeira mais? Bota a Jerusa. Que vai fazer? Bota a Jerusa. É porque eu vou botar mais gente aí. E Jerusa vai falar. Então, já. Daqui a pouco, eu sei que viu? Mas espera, porque tem as pessoas do plenário. Boa noite. Ou boa tarde, desculpa. A gente estava falando da sessão aqui de noite, eu já cheguei de noite. Veja, Jerusalém. Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 20ª sessão especial da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à primeira etapa, a segunda etapa do primeiro período da 17ª legislatura, para comemorar os 10 anos do Estatuto do Idoso e o encerramento das comemorações alusivas à Semana do Idoso, atendendo ao requerimento de número 77/2013, de nossa autoria. Solicito a mestre de cerimônias que anuncie as autoridades que irão compor o plenário e a mesa diretiva desta casa. Boa tarde a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos a comissão designada pelo presidente, composta pelos vereadores Isaías e Correia Zezito, para conduzirem a mesa desta casa, senhor José de Arimateia, deputado estadual e ex-vereador desta casa. Senhora Cacilda Miranda da Silva, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Doutor Ricardo Oliveira Rebelo, advogado e membro do Conselho Municipal do Idoso. Solicitamos à mesma comissão que conduza ao plenário desta casa Tenente Josemar de Lima Bezerra, representando o comandante do CPRL, o Coronel Adelmário Xavier. Senhora Maria Luísa Coelho, coordenadora do Centro de Referência da Mulher Maria Quitéria. Senhora Leila Cristina Amarante Coelho, coordenadora da Universidade Aberta Terceira Idade. Enfermeira Silene Góes, representando a Unimed. Convidamos todos os conselheiros municipais do idoso presentes nessa sessão para adentrarem a galeria. Convidamos a senhora Márcia Menezes Machado, diretora interna do Lar do Irmão Velho.
Os conselheiros municipais do idoso que encontram-se na galeria podem passar aqui para o plenário desta casa. Vereador. Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Justiniano Oliveira França, presidente desta Casa Legislativa. Fica atrás. O vereador Isaías vai colocar mais 4 pessoas aqui no plenário. E à medida que for chegando, mas alguém já vai sentando lá mesmo. Vereador Corrêa, dê uma auxiliada ali, traga mais pessoas para sentar nessas cadeiras aqui. Está entrando já. Pode ser mais. Vereador. Olha lá. Eu percebi, aí voltei. Eu entendi o que você falou. Eu falei o contrário. Mas eu corrigi depois. Mas é isso. Tem lá também, não? Tá bonito. Não vai ter o hino, né? Ela está representando algum conselho. Ok. É. Agradecemos a mestre de cerimônias. Conceda a palavra à vereadora Jerusa Sampaio, designado por essa presidência, para saudar a todos em nome desta Casa Legislativa. Boa tarde a todos e todas. Excelentíssimo vereador Justiniano Oliveira França, presidente da Casa Legislativa. O senhor José de Arimateia, deputado estadual e ex-vereador desta Casa. A senhora Cacilda Miranda da Silva, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Doutor Ricardo Oliveira Rebelo, advogado e membro do Conselho Municipal do Idoso. Vereadores Correia Zezito, José Carneiro, Isaías de Diogo, mais algum? Acho que Justiniano já dito. A imprensa, convidados do plenário, em nome de Dona Alice Mota, eu saúdo os demais convidados. Na galeria também, em nome de Dona Helena, seu Geraldo, pais do ex-vereador Germano Correia e alunos de Dona Zazinha, que sua maioria aqui se faz presente. Uma boa tarde para todos vocês, que Deus abençoe. A todos os funcionários dessa casa, meus senhores, minhas senhoras.
Agradeço ao presidente Justiniano França a oportunidade de poder saudar, em nome dessa Casa da Cidadania, a todas as pessoas aqui presentes, e em especial, com aplausos merecedores, Cacilda Miranda, presidente do Conselho Municipal dos Idosos. Ela, Cacilda, ela é conhecida e reconhecida pela sociedade, pelo seu espírito de luta, pelo árduo trabalho que realiza em defesa da garantia dos direitos dos idosos. Está de parabéns, minha amiga. Sabemos do seu trabalho muito reconhecido. A sessão de hoje é alusiva ao Dia do Idoso e aos 10 anos da criação do Estatuto do Idoso. Vale salientar que até 2006 esta data era celebrada em 27 de setembro. Porém, em razão da criação do Estatuto do Idoso, em 1º de outubro de 2003, o dia foi transferido para a mesma data do corrente mês, conforme a Lei 11.433. O Estatuto do Idoso é um importante instrumento para a realização da cidadania. Ele garante aos idosos o direito à liberdade, à dignidade, à educação, à saúde, ao ambiente de qualidade e entre os outros direitos fundamentais, individuais e coletivos, cabendo ao poder público, à sociedade e à família a responsabilidade pela proteção e garantia desses direitos. Sabemos que, infelizmente, no Brasil, as normas contidas no Estatuto do Idoso não são cumpridas em quase 80%, conforme um depoimento recente de Sandra Rabelo, presidente estadual do Direito do Idoso no Rio de Janeiro, o que aumenta o nosso compromisso como cidadãos para fiscalizar e denunciar qualquer tipo de desrespeito aos direitos dos idosos. A terceira idade, que hoje é denominada a melhor idade, pois os idosos passaram por 3 etapas muito importantes. A primeira etapa da nossa vida é a juventude. Tudo é maravilhoso. É a etapa do encanto. O segundo é o desencanto. Quando as decepções que depositamos e as expectativas de um reconhecimento, as pessoas, elas chegam. É por isso que toda a nossa expectativa não pode ser em filhos, maridos, amigos. A nossa expectativa tem que ser em Deus. Temos que acreditar nele acima de tudo. E a terceira etapa, que é a etapa da maturidade. Essa é a etapa mais gratificante. Quando atingimos a maturidade, temos a condição, a capacidade de amar, de entender e de perdoar o nosso próximo. E o pior da velhice não é a idade cronológica, é o estado de espírito que as pessoas se encontram. Conhecemos jovens, na sua idade cronológica, mais velhos e arcaicos no seu modo de viver do que muitos idosos que vivem e regozijam com vitalidade, jovialidade, com alegria na alma. Esses idosos conseguem ter a verdadeira juventude que está no seu estado de espírito e que são aplicados no dia a dia, como os senhores aplicam e as senhoras no Dona Zazinha, aqueles trabalhos, aquelas terapias, trabalhos manuais em que vocês conseguem canalizar toda a alegria, toda a juventude, toda a energia. Parabéns pelo trabalho realizado, por tudo que cada um de vocês também lá fazem no Dona Zazinha, porque eu tive a oportunidade de conhecer de perto todo o trabalho lá desenvolvido. Muito obrigada. Então, vamos, cada dia, nós, jovem ou idoso, vamos viver com intensidade, pois cada dia, cada momento em nossas vidas, ele é singular. Tudo em nossas vidas é muito efêmero. E o que vai nos acompanhar não são os valores materiais, não é a matéria que vai nos acompanhar. O que vai nos acompanhar são os nossos valores morais, que esses sim iremos levar. O restante aqui não iremos deixar na terra, iremos deixar na terra, que é a matéria, que é o apego,
que é a dor, que é o sofrimento. Então, gostaria de encerrar as minhas palavras de saudação com uma frase de uma música da Legião Urbana, que todos devem conhecer muito bem. Se eu tivesse o dom da voz, eu cantaria para vocês a frase, mas não vou me arriscar, irei ler apenas a frase daquela música, como nossos pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Então vamos amar cada um que está ao nosso lado, nosso parente, nosso amigo, nosso irmão, nosso próximo, sabendo que pode não haver o amanhã. Muito obrigada. Agradeço a vereadora Jerusa e concedo a palavra à amiga Cacilda Miranda, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Cacilda, falar logo para ser todo mundo testemunha, abracei você, me melou de batom, tem que chegar em casa, já vou avisando a todo mundo, né? Eu preciso de muitas testemunhas, então, tá certo? Ai, Deus. Cacilda foi assim uma grande colega na UFS, trabalhamos juntos, de uma competência muito grande, e eu tenho o prazer de ser assim amiga sua. E ter a sua amizade é muito importante. A recíproca é verdadeira. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Como eu digo sempre, é um prazer renovado estar aqui, me dirigindo ao segmento que eu aprendi a amar, a defender, a buscar, a conviver, que são vocês, idosos de Feira de Santana. Excelentíssimo senhor vereador Justiniano Oliveira França, presidente da Casa Legislativa, senhor José de Arimateia, deputado estadual e ex-vereador desta casa, doutor Ricardo Oliveira Rebelo, advogado, membro da OAB, conselheiro do Conselho Municipal do Idoso, senhores vereadores aqui presentes, Isaías de Diogo, Zezito Correia, Jerusa, Zé Carneiro, que eu estou vendo por aqui, senhoras autoridades aqui presentes, conselheiros, parceiros, idosos, razão do meu viver. A velhice, vou colocar assim, porque não deu certo a exposição ali no telão, eu vou acompanhar aqui fazendo uma leitura, vocês me desculpem por isso. A velhice pode ser uma das mais belas fases da existência humana, quando vivida com respeito, entusiasmo, valorização e na superação de preconceitos e discriminação. É também uma fase marcada por uma série de limitações físicas, sensoriais, mentais. Viabilizar ações, atividades para o desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, espiritual e de lazer para o idoso é construir um espaço de convivência onde se reconstrói novas relações humanas, exercita-se hábitos saudáveis de vida, preservando a autonomia, o respeito, resgatando a cidadania e elevando a autoestima da pessoa idosa para mantê-la ativa e integrada à sociedade. O marco maior na luta pelas garantias legais da dignidade e integridade das pessoas idosas foi com a promulgação em 1º de outubro de 2003 da Lei 10.741, mais conhecida por todos nós como Estatuto do Idoso, o que significou um avanço importante para as garantias dos direitos de cidadania para este segmento da população. E aí, com o advento do Estatuto, o Conselho
os conselhos nacional, estadual, municipal. A partir da década de 1990, passou a ser visto como essa nova estratégia política de gestão democrática. É isso que a gente está vendo aqui nesse momento, a democracia sendo efetivada. E hoje pela manhã eu tive o prazer de estar presente na audiência pública do Ministério Público, onde foi lançado o projeto Comunidade Legal, onde nós tínhamos lá mais de 12 promotores de justiça frente a frente com a comunidade do bairro Jorge Américo. Um exemplo vivo de que é preciso tratar o povo com carinho, com decência, com humanidade, com respeito, porque, acima de tudo, nós aqui fazemos essa pátria vencer e seguir adiante. E celebrando a 11ª Semana do Idoso, o Conselho Municipal do Idoso, juntamente com seus parceiros, Centro de Convivência Zazinha Cerqueira, Centro de Convivência Isa Almerinda, o grupo da Uniatende da Unimed, o AUAT, os grupos de idosos constituídos, as instituições de longa permanência, o SESC, se uniram para promover essa 11ª semana com o tema Estatuto do Idoso, um novo despertar para a vida e a saúde. E aí eu preciso dizer para vocês, talvez para os nossos legisladores, que o Conselho é um órgão paritário, autônomo e com 4 funções definidas: consultivo, deliberativo, mobilizador e fiscalizador. É esse órgão que, nas suas reuniões com a representação governamental e com a representação da sociedade civil, coloca no seu funcionamento diário, que nós temos lá na Casa dos Conselhos, na Rua Domingos Barbosa de Araújo, 160, no bairro da Calilândia, um atendimento diário às pessoas idosas, e funcionamos também com a nossa reunião ordinária mensal e, havendo necessidade, reuniões extraordinárias. E estas reuniões, minha gente, ela é aberta ao público. Ela é aberta a todo cidadão que queira contribuir, discutir, levar considerações para o segmento idoso dessa cidade que tanto cresce. E como não poderia ser diferente, o Conselho congrega diversos desafios, que eu vou citar alguns aqui. Potencializar as ações do município destinadas às pessoas idosas. O transporte, a acessibilidade, a mobilidade e o meio ambiente, que tanto discrimina, que tanto maltrata o idoso, a acessibilidade e o transporte em particular. A própria mobilização da pessoa idosa. Por isso que vocês estão aqui hoje, nessa plenária totalmente lotada, porque vocês foram mobilizados a estar aqui conosco, celebrando os 10 anos do Estatuto do Idoso. Garantir recursos orçamentários para a execução da política pública para o cidadão idoso. É um outro grande desafio. Nunca tem dinheiro para idoso. Idoso acham que já está na fase final. E aí a busca incessante para que a gestão pública destine recursos para as atividades com o cidadão idoso. O enfrentamento à violência, outro desafio enorme que nós passamos lá naquele conselho,
que podemos citar aqui uma estatística do ano passado de 271 registros de denúncias só no Conselho Municipal do Idoso. Esse ano, até o mês de agosto, nós já temos 167 registros de denúncias, onde constam violação de direitos dos idosos, fragilidade de vínculos familiares com os idosos e uma série de situações que os idosos de Feira de Santana passam. Outro desafio que o Conselho sempre enfrenta: a construção de uma rede socioassistencial. É a busca constante de termos parceiros no serviço de saúde, no serviço de transporte, na proteção básica, na atenção básica, na proteção especial. É mais do que construir junto com as pessoas que desenvolvem e que coordenam serviços de interesse da pessoa idosa, para a gente estar buscando sempre o atendimento ao cidadão idoso. Desenvolver ações de valorização e socialização da pessoa idosa nas zonas urbanas e rurais. Apoiar a criação de centros de convivência, centros-dia, casa de acolhimento e residências geriátricas. Manter articulação com o legislativo municipal. Esse é um grande desafio, porque a gente entende e a gente compreende que os nossos legisladores ainda não se deram conta de que cada dia que passamos, mais velhos nós temos. E é necessário que essa casa produza matérias que realmente beneficiem o cidadão idoso feirense. Eu tive a ousadia de fazer um levantamento desde 1993, quando foi criado o Conselho Municipal do Idoso de Feira de Santana, através da Lei 1700, de que passou por esta casa, durante esses 20 anos, de 1993 a 2013, 33 projetos de lei voltados para o segmento idoso de Feira de Santana. Alguns muito importantes, alguns com pouco significado, com pouca resolutividade. E trago agora aqui, nesse momento, nesse dia em que celebramos os 10 anos do Estatuto do Idoso, que é esse novo despertar para a vida e para a saúde, uma pauta de reivindicações que eu gostaria que os vereadores aqui presentes atentassem para que pudessem contribuir mais e mais para que o cidadão idoso de Feira de Santana, que tem direitos garantidos pela Constituição de 1988, pela Política Nacional do Idoso e pelo Estatuto do Idoso, pudessem ver os seus direitos mais bem resolvidos e efetivados. E eu faço uma leitura aqui, brevemente. Gratuidade nos transportes urbanos para pessoas a partir dos 60 anos, como preconiza o Estatuto. Distribuição de fraldas geriátricas para idosos acamados. Construção de um centro de convivência para idosos com espaços adequados ao seu desenvolvimento de atividades. Hidroginástica, atividade física, oficinas de artesanato, quadra de esporte para praticarmos nossos esportes adaptados e, por que não, um salão de festa para o nosso lazer. Criação de um cartão de identificação
para o uso das vagas em estacionamento público para o cidadão idoso. A resolução do CONTRAN data de 2008. Nós estamos em 2013 e ainda não temos a prática da utilização do estacionamento público destinado, por lei, 5% para o cidadão idoso, mas o cidadão idoso não se identifica naquela vaga. E nós temos, inclusive, queixa lá, senhor presidente, no nosso conselho, de cidadãos que andam por este Brasil afora, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Rio de Janeiro, e que estão nessas cidades e querem usar o estacionamento que lhe é concedido por lei, mas ele não tem um documento de identificação para mostrar, e já foi, inclusive, multados, porque estacionaram no lugar destinado ao idoso, mas não tinha o documento de identificação. Esse ano nós já tivemos 2 reuniões com a Secretaria de Transporte para viabilizar essa identificação do cidadão idoso, para que ele possa andar livremente e usufruir do seu direito, mas ainda estamos em discussão, porque para idoso não precisa pressa. Restauração e recuperação do restaurante popular para permitir o atendimento ao idoso de uma alimentação de custo baixo. Criar a delegacia especializada para o idoso. Implementar com mais vigor campanhas para vacinação de idosos. Conceder gratuidade no transporte intermunicipal, que nós já temos em várias cidades do Brasil. Essa concessão, conforme reza o Estatuto do Idoso. Reduzir o tempo de espera na realização de exames médicos pelo SUS. Dotar o município de unidades móveis de saúde adequada ao atendimento domiciliar do idoso. Definição de percentual de vagas para idosos nos centros de educação tecnológicos. Implantação de cursos para atender o cidadão idoso no SICAF. Curso de cuidador de idosos pela Secretaria Municipal de Saúde. Academia de saúde nas praças dos bairros mais populosos de Feira de Santana. Recuperação das calçadas, dos passeios, para oferecer ao cidadão idoso uma segurança para andar nas ruas do centro da cidade de Feira de Santana. Criar e implantar na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social uma coordenação, um serviço, seja lá um núcleo, seja lá que nome queiram dar, para um atendimento humanizado ao cidadão idoso. Cidadão idoso chega na secretaria, lá tem diversos setores, tem a proteção básica, a proteção especial, tem o serviço de carteira, tem o serviço funeral, mas o cidadão idoso não é acolhido dignamente a uma sala em que ele possa estar lá levando as suas necessidades, buscando solução para as suas questões. Criar e implantar centros especializados de atenção à saúde do idoso com equipe multidisciplinar. Criar casa de acolhimento temporário para o idoso em situação de risco imediato. Nós temos aqui em Feira de Santana registro de pessoas que se perdem aqui em nossa cidade, que chegam aqui na nossa cidade, vereadores, e que a gente não tem um local para acolhê-lo. Recentemente,
o conselho teve um cidadão que saiu de Salvador, ainda bem que foi aqui pertinho, veio para a Feira de Santana e ficou perambulando pelas ruas, foi acolhido por uma família e nós levamos 2 dias para retornar esse idoso para o seu lar, numa busca incessante junto com a nossa equipe. E temos também uma senhora do Rio de Janeiro que chegou no mês de janeiro aqui na cidade de Feira de Santana, foi colocada no ônibus e chegou 10h30 da noite aqui nessa cidade dizendo que queria ir para Bonfim de Feira, para o distrito de Bonfim de Feira. E aí essa idosa vai fazer o quê? Vai levar para onde? Cadê o hotel? Cadê a casa de acolhimento? Dorme aonde? Cadê o café? Cadê a alimentação? Nós não temos. Feira de Santana não tem uma casa temporária para atender esse cidadão idoso, até a gente fazer a busca, fazer a pesquisa, fazer o estudo social e devolvê-lo ao seio da família. Ampliar a política pública de educação para a inclusão da pessoa idosa em todas as fases da educação ou de educação, do letramento ao ensino fundamental, do ensino médio, até quem tem desejo e sonho chegar até a universidade. E por último, nessa relação de reivindicações que passamos aqui nesse momento, que eu vou deixar depois para que os senhores possam apreciar e buscar pesquisar em leis, o atendimento domiciliar para idosos, que é direito, que está na atenção especial, mas nós não temos ainda nenhum serviço que faça esse atendimento, a não ser os PSF, em que o médico pode ir atender o idoso em seus lares, mas isso acontece muito pouco, porque nós temos também poucos PSFs, mas nós temos algumas clínicas ou policlínicas, mas tem situações de idosos que estão acamados, que não têm condição, e às vezes a família não tem nem como pagar um táxi para levar para um atendimento ou para fazer um exame. E dizer que o slide não passou aqui, que nós só queremos, na verdade, uma vida digna, ter direito a uma velhice digna, com respeito, com atendimento, com atenção. Porque a interrogação fica: quando eu envelhecer, quem vai cuidar de mim? Esse é o grande questionamento que se faz hoje dentro das famílias. Isso é para todos nós. Não é só para vocês que estão aqui, não, na plateia, não. Só para todos nós. Que as famílias hoje estão sem cuidar dos seus idosos, porque lhes falta amor, lhes falta recursos, lhes falta muita coisa para que realmente o cidadão idoso seja respeitado e amado por todos. Então fica esse questionamento, essa reflexão. Quando eu envelhecer, quem vai cuidar de mim? Muito obrigada. Quebrando um pouco o protocolo, quero agradecer aqui de público o convite que me foi feito pelo deputado José de Arimateia para participar da sessão especial na Assembleia Legislativa no dia de ontem pela manhã, uma solenidade também respeitosa, digna, onde lá estavam todos os cidadãos que trabalham, que buscam dia a dia um olhar diferenciado para as pessoas que envelhecem. Lá estávamos. E foi uma solenidade muito bonita. Eu agradeço o convite e fiquei muito satisfeita de ter podido estar falando em nome dos idosos de Feira de Santana naquela casa. Estou acostumada lá na galera.
Conceda a palavra ao Dr. Ricardo Oliveira Rabelo, advogado e membro do Conselho Municipal do Idoso. Boa tarde. Excelente senhor vereador Justiniano Oliveira França, presidente dessa casa, senhor José de Arimateia, deputado estadual, senhora Cacilda Miranda da Silva, nossa presidente do Conselho Municipal, a quem realmente eu devo parabenizar por esse ato cívico, esse valor de mulher e de pessoa que vem exercendo com afinco esse poder que lhe foi concedido. Ao senhor José Carneiro Rocha, senhora Geruda Sampaio e a todos os demais autoridades aqui presentes, empresários, a todos os presentes que aqui se encontram. Deixa eu ajeitar que eu não sou muito provido de altura. Hoje pela manhã eu questionei, a minha esposa me perguntou por que eu estava inquieto esses últimos 2 dias. E ela, sabiamente, não, você está com um temperamento assim, está meio agitado, o que está acontecendo? Tem alguma coisa tem alguma audiência, alguma sustentação oral que vai ter à noite? O que está acontecendo? Eu falei, não, eu acho que não tem nada demais não. Ela, não, tem sim, pesquise e olhe. Quando foi ontem à noite, realmente, essa semana eu fiz diversas audiências trabalhistas, sem problema nenhum, sustentação oral lá no Tribunal de Justiça, mas hoje fiquei realmente emocionado, porque no meu caso prático, eu consigo conciliar o caso prático e a teoria jurídica, e consigo dominar essa situação para defender o interesse dos meus clientes, da empresa em que eu atuo, do município que eu advogava. Mas, nesse caso, é uma situação diferente, porque envolve um tema que diz respeito a diversos tipos de pessoas que, ao longo de suas vidas, 60, 50 anos, eu não sei como cada um de vocês aqui vivenciaram. Eu não posso precisar o sofrimento, a angústia de cada um aqui sofrido. Por isso, vieram com a Constituição de 88 o nosso Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. E por isso tudo, essa inquietude, pois eu teria que vir aqui falar sobre o desrespeito que vocês sofreram ao longo desse tempo. Tudo isso vai de encontro ao Estado Democrático de Direito. A nossa Constituição prevê e preserva a saúde do idoso, o lazer, o bem-estar, mas não vinha sendo cumprido. E tendo que se instrumentalizar no ano de 1994 pela política nacional, para após 9 anos se tornar Estatuto do Idoso. Ora, nós temos 25 anos de Constituição Federal, 25 anos, a Constituição foi em 1988. Apenas 10 anos é que vocês estão aqui sendo assistidos. Todas essas exigências que Dona Cacilda fez aos nossos governantes realmente tem cabimento. Já deveria estar sendo acolhido, já deveria estar realmente sendo efetivado isso aí.
Pois bem, no Brasil, nas últimas décadas, temos vivenciado o fenômeno do envelhecimento. Esse fenômeno, sem sombra de dúvidas, configura como mais uma transformação social na atualidade. Tudo devido ao aumento da expectativa da população brasileira. Todos nós estamos envelhecendo. E isso força as nossas lideranças, ao poder público, a tomar providência sobre esse fenômeno. Por isso que hoje, sexta-feira, a casa está aqui repleta. Porque todos nós, inclusive eu, estou preocupado com a minha também velhice. Estou desde logo procurando ajudar de alguma forma possível que esse sonho e essa vontade se materializem em benefícios para nós, para todos nós, para minha mãe, para meu pai, para meus avós, meus irmãos, para minha família. O direito à melhor idade está, como eu já havia falado, presente na Constituição Federal de 88. E com ela vieram a cultura dos direitos humanos. Somente em 94 o Estado reconheceu que é necessário intervir na proteção e na defesa desses nossos idosos, com o objetivo de criar condições para assegurar a longevidade com qualidade de vida. Tais como saúde, cultura, transporte, trabalho, previdência. Minha Casa Minha Vida, apenas 3, 5% para os idosos poder financiar, muito pouco. E de logo vem o questionamento. Quais foram os avanços do Estatuto do Idoso? É difícil, presidente. Qual foi o avanço? Estudos demonstram que o principal avanço, na atualidade, nesses últimos 2 anos, realmente foi a conscientização da sociedade brasileira de que o idoso é merecedor, mais do que todos, de todas as garantias constitucionais, e o que infelizmente não acontecia há pelo menos 2 anos atrás. Não existiam esses debates, não existiam essas reuniões, esses encontros há 5 anos atrás. Somente agora está sendo instrumentalizado esses avanços. E o principal avanço é a conscientização. A conscientização das pessoas, das crianças, da sociedade para com o idoso. Outro questionamento importante. O Estatuto vem sendo cumprido? Com certeza não. Muito embora a função social de conscientização à sociedade brasileira, principalmente aqui em Feira de Santana, vem sendo atingida. E hoje, isso aqui é uma forma de que está sendo atingido. Essa reunião é uma forma de que está sendo atingido a conscientização. É um começo que todos aqui vamos persistir para ficar. O atendimento prioritário aos órgãos de saúde. Ora, isso não vem sendo acontecido. As calçadas não vem sendo. A oferta de emprego, a função social, a inclusão social. Muitos são abandonados pela família. Como existe função social? Importante esclarecer que o idoso não é o inválido, mas sim um indivíduo que transmite experiência de vida. Eu, particularmente, nas minhas ações... O idoso ainda fica, sai 4 horas da manhã, 2 vagas, de exame de vista, que o prefeito manda, ou é atestado que não toma conhecimento. Concordo plenamente.
2 vagas de exame de vista, ainda para Realmente ficar eterno. Realmente é um absurdo. Para tomar conhecimento que não vai nenhum no posto de saúde. Realmente é um absurdo. Não tem seleção. Posto de saúde não vai um. Entendo. Falar aqui é bonito, agora posto de saúde. Entendo, senhor. Entendo, senhor. Realmente estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para que o senhor possa fazer a denúncia. Estamos aqui para que o senhor possa fazer a denúncia no Conselho do Idoso, no Ministério Público, na delegacia, e que faça um requerimento a essa casa que é tão atenciosa com o idoso, essa casa que vem sendo respeitado, pelo menos o direito de nós virmos aqui nos manifestar. Isso é que é importante. Eu, particularmente, na minha profissão, quando ocorre algum empecilho, alguma dúvida, eu recorro a meu tio, que é advogado daqui de Feira de Santana também. Eu recorro a ele para que ele me possa clarear melhor as suas ideias devido à sua experiência profissional. Então, a experiência de vocês é que tem que ser levada a sério. Essa experiência que tem que ser respeitada. E é por essa experiência que eu estou aqui, para quando vocês precisarem recorrer ao Conselho do Idoso, formalizar o seu pedido, as suas insatisfações, para que possa ser atendido os seus anseios. A gente vai na secretaria, já vem. Antigamente, a tribo, o clã, recorria aos caciques para ver atendido para uma melhor solução de como proceder. Era assim que se via os mais velhos antigamente. De 25 anos para cá, não sei aonde isso se perdeu. Não sei. A sociedade precisa saber o bem que essa maturidade traz, ou seja, essa experiência. A família é tão somente a responsável por não cuidar dos idosos? Veja bem, o artigo 226 da nossa Constituição informa que a família é a base da sociedade. E ela tem o dever de cuidar e zelar pelo idoso no seio familiar. Já é pacífico na legislação brasileira o dever de cuidar do idoso, assim como de também alimentá-lo. O filho deve alimentar o seu pai, que não tem condições de se manter, de subsistir. O Estatuto determina a obrigatoriedade de que o cidadão denuncie a situação de maus tratos contra o idoso ou situação de perigo, sob pena de responder na esfera criminal sobre essa omissão. Recentemente passou num programa, no Fantástico, pessoas que eram maltratadas pelos seus cuidadores. Quantos presenciaram aquela cena e sequer se manifestaram? Esse fato deles não se manifestarem é uma omissão, e é crime essa omissão. Apenas 2 ou 3 se revoltaram, informaram que iriam denunciar e que iriam chamar a polícia e que filmaram. Essas sim têm respeito pela sociedade, têm respeito aos idosos. Então, não somente a família, mas sim toda a sociedade é responsável pelo idoso. Essa atuação do Estatuto visa a proteção do idoso pela sua própria família. Ou seja, muitos casos ocorrem dos próprios familiares maltratarem o seu idoso. E o Estatuto sabiamente protegeu isso, protegeu o idoso da sua própria família.
para que um vizinho, um sobrinho, alguém que esteja presenciando aquilo ali possa denunciar. O quarto tópico que eu grifei se refere à falta de fonte de financiamento para cumprir as medidas previstas no Estatuto. Se é uma falha essa falta de fonte de financiamento? Ora, existe dois posicionamentos. Se eu estivesse aqui palestrando para uma turma de garotos de 10 anos, de 12 anos de idade, eu iria responder que não é falha do financiamento, que é falta de respeito, para que o jovem possa desde cedo se acostumar com o respeito com o mais velho. Mas, como aqui não estamos falando para nenhuma criança, estamos falando para pessoas vividas, com experiências, para os nossos membros políticos, a falta de recurso é uma situação que passeia, que namora com a vontade política. Ela anda junto com a vontade política. Um exemplo disso, se for preciso um curador para o idoso, caso precisem ser interditados, se não houver ninguém da família, como proceder? Quem vai proceder? Quem vai atuar sobre esse idoso? Fica jogado? É assim? Não. Pois é. O Estado, nesse caso, não tem um curador público que possa cuidar desse idoso. O Estado não tem essa infraestrutura, esse aparato para suprir essa carência. Então, não é só culpa da família. A responsabilização também é do Estado de cuidar. Quem irá zelar pela saúde e pelo patrimônio daquele idoso? É uma situação que requer ainda muitos desafios, muitos diálogos, e que essa casa, também com a Assembleia Legislativa, possa olhar com mais carinho e atenção no que tange a esse tópico do curador para o idoso. A idade de 60 anos é adequada para classificar como idoso, tendo em vista que a média de vida tem aumentado? A idade de 60 anos é um parâmetro? Sim, obviamente que uma mulher de 60 anos, atualmente, não se assemelha a uma mulher de 60 anos há 40, 50 anos atrás. Elas não teriam o que vocês, mulheres, têm hoje: o voto, o direito de votar, o direito de se manifestar, o direito de ir e vir, o direito de estar aqui, a grande maioria interessada com a política pública, numa tarde de sexta-feira, podendo estar no seu lazer, com seus netos, estão aqui participando. Por outro lado, a legislação precisava de um parâmetro para classificar devido com o tamanho que é o país. Obviamente que uma mulher de 60 anos no Amazonas, no Nordeste, no centro daquele sertão, é uma pessoa mais sofrida, é uma pessoa que viveu angústias com a fome, com a seca, totalmente o oposto do que vivenciamos hoje. Uma mulher cosmopolita, que é ativa, que trabalha, que tem acesso à cultura, à educação, à saúde, residindo numa grande cidade, numa capital, numa cidade como Feira de Santana, ela realmente é diferenciada de uma mulher que vive no interior do Amazonas, João Pessoa, é diferenciada, mas a legislação quis limitar esse valor, essa idade. Existiram vários avanços que
que assegura aos idosos a reserva de vagas nos estacionamentos ainda não está sendo efetivada. Existe, mas não está sendo efetivada, fiscalizada. Nesta casa, eu pude consultar que existe uma entrada gratuita aos idosos no complexo esportivo do município. É um avanço que a cidade de Feira de Santana tem, Salvador não tem, Santo Estevão não tem. Acompanhar o idoso nos órgãos de saúde, é importante que exista um acompanhante. Se não tiver o acompanhante, o médico responsável tem que declarar por escrito a falta daquele acompanhante, para ele não ser responsabilizado. E aqui, presidente, eu faço um apelo particular. A faculdade da terceira idade. Exatamente. A faculdade da terceira idade pode ser feita por um convênio com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, com escolas privadas daqui de Feira de Santana ou de outras parcerias, inclusive com o poder público estadual. É possível que vocês ainda voltem a estudar, a participar, a carregar os livros mesmo debaixo do braço. Importante também que vocês venham, que tenha maior representatividade nos conselhos. Agora, por outro lado, temos os desafios. Esses desafios são terríveis. Mas não só o idoso passa por esses desafios. A mulher, de um modo geral. Estamos completando também 7 anos da Lei Maria da Penha, com delegacia, ADEAN, com um rito específico, mas mesmo assim o índice de violência contra a mulher não diminuiu. Não diminuiu. Existe a delegacia da mulher, existe uma lei efetiva, vai preso, mas ainda assim o índice de violência não diminuiu. Então, não é só a lei, não é só a delegacia, é a fiscalização. Se rebelem, denunciem. Outro tópico que merece um desafio é conhecer a realidade do idoso no campo e suas demandas. A vacinação, o atendimento domiciliar, a distribuição de medicamentos que ainda são insuficientes, a adaptação das cidades para os idosos, educação de projetos intergeracionais, ou seja, pessoas com outras faixas etárias que possam participar. Eu grifei ao ensejo que o Ministério Público deve fiscalizar mais as financeiras, que deveriam ter mais cautela com os empréstimos que são feitos pelos idosos. O Ministério Público, Dona Cacilda me comentou que teve uma reunião ontem com alguns promotores de justiça daqui do evento, e que realmente pode, senhor presidente, pode realizar um ofício para que o Ministério Público vá fiscalizar. Não é denúncia, é apenas uma fiscalização. Um ofício ao PROCON para realizar uma perícia melhor, como estão sendo feitos os empréstimos, para vocês idosos não serem ludibriados por pessoas de má fé. Para concluir, doutor Ricardo. Sim. Por fim, o Brasil possui 3.548 asilos, dos quais 218 apenas são públicos. Esses dados são pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IBGE aponta
que da população idosa em 2050 serão 20%. Portanto, a luta começa agora para que tenhamos um futuro com mais garantias do nosso Estatuto e da nossa Constituição Federal. Uma boa tarde a todos. Antes de passar a palavra para o deputado Zé da Arimatea, que vai assim fazer uma saudação, eu vou oficializar na próxima segunda-feira, mas vou designar uma comissão composta da vereadora Jerusa Sampaio, vereadora Neinha e o vereador Elisiário Ribeiro, vereador Ribeiro. Nós temos uma pauta de reivindicações e que essa comissão possa estudar essa pauta para ver exatamente com o Conselho e com o Executivo e com o Poder Público também estadual para ver os encaminhamentos. Quero inclusive dar uma sugestão. Nós temos um centro de convivência Dona Zazinha. Eu sonho, secretária Denise, que está aqui no plenário e representa o prefeito, com um centro de referência municipal, né, do idoso, que além das questões de saúde possa ter advogado, assistente social, nutricionista, médico, para que possa dar esse atendimento no centro da cidade. Então, que a gente possa pensar, porque muitas dessas reivindicações cabem no centro de referência, para que a gente possa, eu vi isso em São Paulo, achei interessante. Então, esta comissão, vamos oficializar na próxima segunda-feira, na sessão ordinária, para que a gente possa, ao longo deste ano, do final deste ano, a gente exatamente está preparando uma proposta e esses encaminhamentos. Eu tenho certeza, com a sensibilidade dos nossos secretários, da secretária Denise Mascarenha, Ildes Ferreira e do prefeito, a gente possa exatamente estar implantando no nosso município. Tem uma coisa interessante que eu quero fazer um desafio à Cacilda e a gente possa fazer com os vereadores, né? Tem uma coisa criada nesse país que é interessante, minha Prolinda, né? Que é a fila preferencial do idoso. O idoso tem preferência em qualquer fila, mas, né? E aí tem prioridade, né? E aí tem a fila de preferência. Então fica uma fila imensa e ele pode estar em todas. Então a gente podia, depois da greve dos bancos, a gente fazer uma campanha nesse município, ir aos bancos e aí observar para a gente acabar com aquela fila preferencial e ser o atendimento prioritário em qualquer que seja as filas. Ana Paula Paim, coordenadora do Centro de Referência do Idoso, está aqui representando o secretário Ildes Ferreira. Se encontra presente também no nosso plenário, a senhora Luísa Arapiraca, coordenadora do CRAS de São José. Deputada Arimatea vai assim fazer uma saudação também nesta sessão. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, pessoal. Graças a Deus. Hoje eu me sinto em casa, porque graças a Deus eu tive a honra de passar nesta casa por 2 mandatos. E hoje eu venho aqui, nesta tarde festiva, aonde ontem nós tivemos também na Assembleia Legislativa da Bahia uma sessão especial tão bonita como essa. Quer dizer a Cacilda que eu não vejo nenhuma diferença daqui lá para a Assembleia Legislativa, viu, Cacilda? Aqui vocês estão realmente bem representados através dessa mulher guerreira que é Cacilda, que tem se esforçado. E quero parabenizar o presidente desta casa, o vereador Justiniano França, os vereadores Correia, Zezito, Eli Ribeiro, Jerusa, Isaías de Diogo, José Carneiro, Neinha, a imprensa falada, escrita e televisada. Eu vou ser breve porque depois da explanação que Cacilda já fez, o advogado, realmente nós, nesses 10 anos do Estatuto do Idoso, nós não temos nada o que comemorar. O que eu vejo é que o Estatuto ele foi formatado, mas falta sair para ser praticado, falta ser executado. Mas eu quero dizer aqui para vocês que realmente, devido aos processos que existem, a questão burocrática das leis, tem dificultado realmente, tem dificultado.
Por exemplo, no meu primeiro mandato de deputado, eu fiz uma indicação ao governador, na época, César Borges, 99 a 2002, que criasse a Delegacia de Proteção ao Idoso. Naquela época eu fiz aquela indicação. E no governo seguinte, realmente hoje é realidade. Existe uma Delegacia de Proteção ao Idoso na capital, que ainda não funciona como era para funcionar, devido a ainda falta reestruturar. E fiz também uma indicação que a próxima delegacia viesse ser na primeira cidade depois da capital, Feira de Santana, porque o que nós temos visto é que existe a violência crescente com respeito aos idosos. Fiz também outras indicações, e inclusive está dentro até desse cronograma que a Cacilda falou. E hoje, Cacilda, eu venho aqui e vou sair daqui alegre, porque ontem, depois daquela sessão lá na Assembleia, inclusive o deputado Carlos Brasileiro, depois que eu fiz meu pronunciamento, mostrando que o governo precisava investir, que o governo precisava criar políticas públicas para os idosos, centro de referências, né? Se vocês não sabem, no Ministério da Saúde, existe vários projetos em benefício do idoso. Agora falta os prefeitos, de uma forma geral, elaborar os projetos, encaminhar para o Ministério e vir para ser aplicado na área de saúde, na questão do centro de referência, de convivência. Tudo isso existe em Brasília. Agora precisa formatar. E ontem, depois que terminou a sessão, o deputado me falou que o governo do Estado ele encaminhou um projeto de lei, que é o PL 20435, que esse projeto dispõe sobre a política estadual da pessoa idosa e da outras providências. Então isso aqui já é um grande avanço que nós vamos ter para que o Estatuto realmente possa funcionar no Estado da Bahia. Eu vou passar a cópia desse projeto para a nossa amiga Cacilda. E ontem, falando com o presidente Marcelo Nilo, ele se comprometeu comigo, falei com o deputado José Neto, que é líder do governo também, para que pautasse esse projeto já para essa semana, já que nós estamos comemorando, do dia 1º foi comemorado o Dia Internacional do Idoso. Então, o projeto realmente vai criar condições do Estado com os municípios, possa fazer com que o Estatuto do Idoso possa se cumprir, e eu tenho certeza que essa luta, ela agora que vai começar. Então eu vejo que já é um avanço. Nós não podemos ficar de braços cruzados. E aqui na cidade de Feira de Santana, o Conselho do Idoso está bem representado, porque Cacilda é uma batalhadora. Você vê que ontem, mesmo das atividades que a semana toda aconteceu aqui em Feira de Santana, mas ela foi à Assembleia ontem. Por quê? Porque realmente ela queria ver o que é que vai avançar dentro desse estatuto que existe. Então eu vou passar as mãos de Cacilda e quero dizer que, como deputado aqui de Feira de Santana, eu vou estar abraçando sempre esta causa. Inclusive, eu faço um programa na Rádio Cultura há 18 anos, na Rádio Cultura de Feira, que é o Tribuna do Povo, e eu tenho um quadro especial nesse programa, que é o Cantinho da Vovó. Eu tenho recebido cartas, reclamações dos idosos com respeito aos maus tratos dentro dos transportes coletivos. Porque quando a gente fala do Estatuto do Idoso, as empresas de ônibus, elas não conhecem o Estatuto do Idoso. As empresas de ônibus, elas não conhecem o Estatuto do Idoso. Porque os motoristas têm tratado os idosos, tanto os que estão dentro do ônibus, eles não respeitam, e os que estão no ponto do ônibus, esperando do ônibus, também eles não respeitam. Então, as empresas precisam realmente colocar para os seus funcionários os direitos que os idosos têm. Então, Cacilda, eu quero dizer que você é o relator desse projeto, desse que eu acabei de falar,
o presidente já designou que eu vou ser o relator desse projeto que vai ser aprovado essa semana, que vai beneficiar e vai, com certeza, avançar dentro dessas reivindicações que você acabou de mostrar aqui para o presidente Justiniano França, tá certo? Tanto o Estado, agora tem que ter as parcerias, o Estado, município e a população. Então, os conselhos já estão montados, já está organizado, como a gente sabe, pela pessoa que nós conhecemos, da Cacilda, que tem se preparado, que realmente tem se dedicado. A Assembleia Legislativa vai cumprir sua parte e esta casa aqui, onde tudo começa, já está sendo realmente bem organizado, como o presidente já anunciou, que vai ter uma comissão para que essas reivindicações possam ser cumpridas. Então, que Deus abençoe vocês, um forte abraço e pode contar comigo na causa de vocês. Muito obrigado. Fazer o registro que a senhora Débora Santos, que é a coordenadora do CRAS de Jussara, está aqui presente, juntamente com o psicólogo Giliano Galindo. Eles trouxeram um ônibus com vários idosos lá da comunidade. Antes de encerrar, gostaria de dizer a todos vocês que para nós foi uma grande satisfação ter esse momento nesta casa, que essa sessão está sendo transmitida pela TV Câmara, via web, e que no site da Câmara, a partir de segunda-feira, já vai estar disponibilizado. Quem quiser ter acesso, pode fazer cópia e pode ter esse registro dessa sessão que aconteceu no dia de hoje. A secretária Denise. A secretária Denise está representando o prefeito e gostaria de fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Boa tarde, né? Porque eu estou aqui o dia todo representando, né? Tá bom. Salve a todos, só para antecipar, é uma honra estar aqui. Atrasei um pouco, eu estava num despacho com o prefeito e ele mandou que eu viesse trazer esse abraço. E acredito que é um abraço muito salutar, porque em algumas dessas reivindicações, quero dizer a todos os idosos que faz parte do plano de trabalho da nossa gestão. Então, só para antecipar, nós já estamos aqui com a representante técnica da saúde do idoso, onde estamos reorganizando tudo que se refere à saúde do idoso nas unidades, criando grupos de idosos nas unidades de saúde, para que assim nós possamos atender às suas reivindicações e necessidades. Infelizmente, a adesão é muito pouca, mas assim a gente tem feito um trabalho constante para que esses idosos possam se adentrar aos grupos. Nós estamos vendo algumas reivindicações e dizer, as distribuições das fraldas geriátricas, existe uma lei e um programa que essas fraldas serão entregues nas farmácias populares. Isso é uma determinação de uma lei federal. Infelizmente, ainda não chegaram ao município de Feira, mas a Secretaria de Saúde está, sim, atendendo a todos aqueles que nos encaminham e nos faz a solicitação. Aliás, já temos muitos, os quais nós ofertamos. O centro de convivência, o nome não vai ser, digamos, um centro de convivência, mas teremos sim, dentro do nosso plano de trabalho, a construção de um centro de recuperação e reabilitação, porque nós temos no SUS a prevenção, a promoção e precisamos ter sim reabilitação e recuperação, que com esse centro se amplia todas essas ações, hidroginástica, todas as ações que tem um centro de convivência. Digamos também que já a campanha de vacinação do idoso já existe, né? Já está no calendário nacional de vacinação.
Ah, certo. O que eu quero dizer é que campanha para a vacinação é só fazer parte do calendário nacional, porque a campanha de vacinação a gente segue normatização do Ministério da Saúde. O município não cria campanha de vacina. O município acompanha um calendário vacinal que é a nível nacional. Então, é importante que a gente entenda isso. Mas, nós estamos aqui, outra reivindicação que nós vamos trabalhar e darmos uma resposta. Dotar unidades móveis de saúde. O município não tinha internação domiciliar, nem nenhum tipo de atendimento domiciliar. Nessa gestão já encaminhamos projeto para o Ministério da Saúde para que possamos ser contemplados com o projeto de internação e acolhimento domiciliar. Esperamos ser aprovado e assim nós fazemos nossa atenção. Temos também um projeto do medicamento em casa, que nós já estamos também em andamento, para que possa ser oferecido todos os medicamentos de hipertensão e diabetes diretamente na casa dos usuários. Então, assim, eu tinha que trazer essas coisas porque está dentro do plano de trabalho de um ano que está começando, o qual o Plano Municipal de Saúde não foi feito na gestão. Tá? Nós temos que fazer, todo mundo sabe, quem entende da legislação, que toda gestão tem que acompanhar uma dotação e um plano municipal de saúde feito um ano anterior. Então, dentro do nosso, já estamos contemplando todas essas ações que nós estamos fazendo. Então, sabemos das necessidades e nos colocamos sempre no trabalho e na observação de que os idosos têm sim que ter uma assistência de qualidade respeitada, não só a nível da rede própria, mas dos prestadores, sejam públicos ou privados, porque nós vemos assistência no público e no privado. Então, assim, o que compete a nós, tenho certeza que estamos apenas começando, mas em nenhum momento deixaremos de evitar esforços para assistir o que for de competência nessa gestão. Então, Deus abençoe e um feliz final de momento e de sessão para todos vocês. Registrar a irmã Eliette. Ela está aqui representando a Dom Itamar Vian. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, queremos agradecer a presença de todos, da imprensa, dos colegas vereadores, das autoridades presentes e apresentadas. Declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para que tenha assim um pequeno coquetel aqui ao lado. Convido a todos os senhores e senhoras para poder participar. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe. E convido para assinar a ata dos nossos trabalhos.